Será que você tem andado em gratidão? Até aquele momento eu ia falar de fé hoje. Até tinha pedido para ver e ministrar, ia cantar um louvor sobre fé. Mas naquele momento eu percebi que ia ser um pouco diferente. De fato, durante todo o dia, Deus veio ministrando muita coisa ao meu coração, que eu tenho certeza que não vai dar para falar isso tudo hoje. E domingo a gente vai continuar falando sobre gratidão. Mas a pergunta que me vinha ao meu coração o tempo todo era: como está seu nível de gratidão, Peron? Será que sua gratidão está sendo analisada nos momentos de uma perca? E aí analisa: meu Deus, eu sou grato? Ou a gratidão tem sido algo constante na sua vida? Tem sido no seu dia a dia? Será que eu estou andando em gratidão? E eu quero que você abra comigo em Colossenses 2:6. Aleluia. 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 Colossenses 2:6 vai dizer assim: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Algumas versões, esse finalzinho, eles dizem assim: crescendo em ações de graças. Outra, abundando em ações de graças. A LTT, que é uma mais próxima do original, diz: abundando em fé com toda a expressão de gratidão. Abundando em fé com toda a expressão de gratidão. E a versão Viva diz: e que a vida de vocês transborde em alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. E é uma pergunta que eu fiz e vou fazer várias vezes essa noite, que eu não sei quantas vezes o Senhor falou isso comigo hoje. Mas como está o meu nível de gratidão? Gratidão, essa palavra significa aquilo que dá alegria, deleite, prazer. A condição espiritual, não material ou visível, condição espiritual de alguém que é governado pelo poder da graça divina. O sinal ou a prova da graça. Ou seja, se meu nível de gratidão está alto, é prova da graça fluindo na minha vida. Será que minha gratidão é só lembrada nos momentos críticos? Ou eu sou grato em todo dia? Aleluia. E eu quero que você volte um pouquinho, Colossenses 1:9. Vamos ver uma oração que Paulo faz pela igreja de Colosso e por todos nós. Colossenses 1:9 vai dizer assim: por esse motivo, também nós, desde o momento que soubemos desse fato, igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e tudo isso com um propósito, que vivais de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Nessa passagem me chamou a atenção que Paulo ora, e eu, abrindo um parêntese, dou um conselho para você: ore essa oração por você mesmo, por sua família.
Eu faço essa oração por mim, faço essa oração pela minha família, faço a oração por essa igreja. Que nós sejamos cheios do conhecimento de Deus, frutificando em toda boa obra. Mas o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção hoje, foi que fala, Paulo ora para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, que tenham toda a sabedoria e entendimento espiritual, que possam viver de modo digno, que possam agradar plenamente e frutificar, que cresçam no conhecimento, que sejam fortalecidos com todo o poder, para que com alegria nós tenhamos absoluta constância e firmeza de ânimo. Deus está interessado com que façamos muita coisa, sim. Deus está interessado que nós cresçamos no conhecimento dele, sim. Para uma coisa, possamos ter alegria e firmeza de ânimo em qualquer momento. Ver hoje o pastor Caio colocar mensagens ali no grupo dos pastores de que Benjamin estava em casa, que Benjamin agora estava livre de toda limitação. Benjamin, quando tinha, creio eu que 1 ano e pouquinho, teve meningite, foi considerado morto, tem laudos dele com morte cerebral, e a família orou e aquele menino voltou à vida. A história deles é, meu Deus, que exemplo de fé aqueles dois. E ver ele, apesar da partida do filho, falando da bondade de Deus, isso me mostrou que é uma constância de ânimo. Porque se eu fiquei mal e chorei algumas vezes hoje por conhecer eles, mesmo que pouco, imagina o que eles podiam estar sentindo. Mas independente da situação, Deus deseja que cada um de nós tenhamos firmeza de ânimo, alegria. E eu digo que essa mensagem me confrontou muito hoje. Deus não está interessado apenas que façamos, mas como fazemos, como estamos vivendo a nossa vida cristã. E novamente eu pergunto a mim mesmo, como será que está meu nível de gratidão? E Deus me lembrou de um dos primeiros presentes que eu dei para a Aninha. A gente nem namorava ainda e eu fui dar uma rosa para ela. Vem cá, Robin. Finge que isso é uma rosa e me dá. Robin sou eu e eu sou a Aninha, tá? Obrigado. Pensa numa gratidão. Aí eu percebi, uma semana depois eu dei a ela um livro da Joyce Meyer, um saco de amêndoas e um saco de damasco. Muito obrigado. Valeu, Robin. Não. Você consegue entender que nas duas situações ela agradeceu, mas a expressão de gratidão foi diferente? A expressão de gratidão, te amo, amor. A expressão de gratidão com livro e com comida foi mais do que com uma rosa. E por aí a gente pode se analisar. Como é que está o nosso nível de gratidão? Será que está só em palavras? Será que está em palavras e ações? Muitas vezes podemos não falar obrigado, mas a forma como estamos vivendo fala. Como está o nosso nível de gratidão? Oh, Jesus, eu levei o livro para casa, ó. Mas eu tenho um exemplo aqui, eu botei página 11 do livro, eu ia ler, mas esqueci, mas eu lembro da história. É o livro O Poder Secreto da Alegria, do Mark Hanks, que é um livro maravilhoso. E ele dá um exemplo, ele diz que ele gosta muito de pipoca, então ele sempre tem aquele ritual, ele pega o saco de pipoca, mexe lá, coloca no micro-ondas, coloca lá o tempo, 2 minutos e pouco, e vai. Durante o primeiro minuto, geralmente não estoura nenhuma pipoca. Quase no segundo minuto, as pipocas começam a estourar. E com 2 minutos e meio, o pacote está lá pronto. E ele fala que muitas vezes na vida da gente é assim. A gente sabe que Deus tem algo pra gente, mas no primeiro minuto não está acontecendo nada. Perto do segundo minuto, quando já está acabando, parece que não está acontecendo nada. Mas chega um determinado momento que as coisas começam a acontecer.
Só que onde eu quero chegar é na segunda parte, que ele diz que um certo dia ele foi colocar a pipoca no micro-ondas, colocou lá os 2 minutos e meio e saiu. Quando voltou, não tinha acontecido nada. Ele, abriu o micro-ondas, pegou um saco de pipoca, tava tudo certinho, pegou lá, viu a validade, tudo certo. Aí ele, foi olhar as configurações e o micro-ondas estava na configuração descongelar. E ele pergunta para a esposa dele, não lembro o nome dela agora, mas fulana, você colocou o micro-ondas na função descongelar? Ela, coloquei. Ele alterou a configuração para a configuração certa, colocou o tempo de novo e as pipocas começaram a estourar. E ele faz a comparação. Muitas vezes estamos fazendo quase tudo certo, mas a configuração da alegria está errada. E por isso as pipocas ou as promessas de Deus podem não estar acontecendo. Como anda a nossa alegria? Porque podemos estar vindo para o culto, lendo a Bíblia, orando, declarando em fé, mas se nossa alegria estiver lá embaixo, a configuração está errada e a pipoca nunca vai estourar. Como está a nossa configuração de alegria? Esse livro é fantástico, gente. Eu olhei ali, não tem na livraria, mas você consegue achar ele no Verbo Shopping. O Poder Secreto da Alegria. Como está o meu nível de alegria? E Paulo, aqui a gente viu Paulo orando, dizendo tudo o que deseja dos crentes. E no versículo 13 ele vai dizer por que nós podemos ter essa firmeza de ânimo e alegria. E eu quero que você acompanhe comigo. Versículo 13. Vai dizer assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós não somos mais dominados pelo diabo. Nós estamos no reino de Deus. Isso é motivo para nos alegrarmos todos os dias. Independente das coisas que estão acontecendo nesse mundo, nós podemos dizer: eu estou no reino de Deus. Eu não sou mais dominado pelo diabo. O diabo não pode me parar. O diabo não pode parar as promessas de Deus pela minha vida. Eu sou filho de Deus. E ele continua, versículo 14 e 15. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. A imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, se deixou ser pendurado numa cruz, pregado, açoitado, rasgado, flagelado. Aquilo que a gente vê nos filmes, os historiadores contam que não chega nem perto. Aquele filme que acredito eu que seja mais próximo, que é A Paixão de Cristo, Mel Gibson, que é fortíssimo, ainda assim não chegou perto. Porque pelo que os historiadores falam, os flagelos romanos, aquele chicote que eles tinham com pregos e pedaços de ossos, deixou as costelas de Jesus aqui atrás à mostra. Imagina só a minha e a sua morte, o meu e o seu julgamento. O Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, morreu por mim e por você. Se isso não for motivo de podermos levantar as mãos de mãe e dizer assim: obrigado, Pai. Obrigado que ainda que por fora haja pressão, que ainda que as coisas tenham vindo contra mim, que pareça que eu não vou conseguir sair dessa situação, eu tenho a certeza que o Senhor pagou um alto preço por mim, que o Senhor me retirou do império das trevas, que hoje o reino que governa a minha vida é o reino de Deus,
não sei como, mas eu tenho a certeza que a influência desse reino está influenciando cada área da minha vida nesse momento. Obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te engrandeço, porque eu não merecia, mas o Senhor fez algo por mim, e aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Obrigado, Pai. Nós cantamos aqui, queridos: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias estou nas tuas mãos. E é lindo cantar isso, mas não podemos separar da segunda parte, que fala: desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Lembrar do que Ele fez em todo o tempo, mas não deixar de louvar pelo que Ele tem feito. Essa é a nossa gratidão a Ele. Hebreus vai dizer que devemos o tempo todo sacrifícios de louvor a Deus, que são frutos que confessam o seu nome. Um sacrifício, um hebreu, ele sabe bem o que é um sacrifício. Os hebreus, eles pegavam os animais e ou degolavam ou matavam um animal no meio para cobrir o pecado. E hoje eles dizem: ei, o sacrifício verdadeiro são louvores que saem da sua boca. Por que é um sacrifício? Porque vai ter dia que vai doer demais louvar. Porque como é que eu vou louvar diante de tantas situações difíceis? Mas em vez de eu ficar com as situações difíceis, eu louvo aquele que não muda. Eu louvo pela bondade dele, que ainda que não esteja vendo, ele é fiel em todo o tempo. Sacrifícios de louvor. E continuando, versículo 16, vai dizer assim: porquanto nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Estabeleceu paz pelo seu sangue vertido na cruz. E o 21 diz assim: e a vós outro, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrados pelas obras mais que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentardes santos e inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele, se de fato permaneceis na fé, alicerçados firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que agora está sendo pregada para todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei prisioneiro. Novamente, ele foi moído. Pelo que ele sofreu no corpo, nós fomos reconciliados. Não podemos esquecer nunca do sacrifício dele, porque esse sacrifício nos reconciliou com o Pai. Naquele dia que erramos, naquele dia que achamos que não somos merecedores de nada, de fato não somos, mas você sabe que dias eu estou falando? É nesses dias que devemos lembrar do sacrifício de Cristo, porque não fomos aproximados de Deus pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele fez. Isso deve ser motivo de gratidão, de poder falar desse amor, poder falar daquilo que Ele fez pela gente. Eu lembrei agora da Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman foi uma das maiores evangelistas, se não a maior evangelista mulher de todos os tempos. Se eu fosse você, eu dava uma olhada nos vídeos dela, principalmente Kathryn Kuhlman em Las Vegas. É algo assim. No começo desse vídeo, ela conta que quando ela foi fazer esse culto lá em Las Vegas, disseram para ela: o quê?
um culto aqui em Las Vegas, na cidade dos cassinos. E há poucos dias quem estava nesse local foi... esqueci o nome agora, rapaz, daquele do rei do rock, o Elvis Presley. Quem estava cantando aqui foi Elvis Presley. E você vai vir trazer um culto? Ela foi porque Deus mandou. E a glória de Deus naquele lugar foi algo incrível. Incrível. Quantas pessoas foram curadas milagrosamente, que os médicos estavam perto. Mas onde eu quero chegar, essa mulher, ela conta que quando ela se converteu, ela começou a pregar de Jesus instantaneamente. Mas ela não sabia quase nada da Bíblia. Mas o que ela sabia era que Jesus morreu por ela. E que ela tinha um motivo de muita alegria por isso. E ela tinha que falar dessa alegria para os outros. Ela se tornou uma grande evangelista. Mas ela começou falando do amor de Deus e daquilo que Ele fez por ela. E ponto final. A gratidão dela era expressa falando do amor de Deus para os outros. E quantos foram salvos. E no versículo 24, Paulo vai dizer assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que todos saibam, mas pode ser que não. Mas Paulo não era masoquista. Paulo não estava muito alegre por estar sofrendo. Mas Paulo estava muito alegre porque o evangelho estava sendo propagado mesmo em meio aos sofrimentos. Paulo se alegrava porque sabia que aqueles sofrimentos era algo que ele tinha que passar para que o evangelho fosse propagado. Ele sabia que ele seria perseguido, porque Jesus Cristo, quando apareceu para ele, disse que ele seria perseguido por pregar o evangelho. E ele pregava, e pregava, e pregava. Ele dizia: eu me alegro por estar sofrendo, porque sei que o evangelho está sendo pregado, que vidas estão sendo transformadas. Eu me alegro, apesar dos sofrimentos. Como está o nosso nível de alegria diante dos sofrimentos? Vamos lá para João 16:33. João 16:33. Um versículo tão conhecido, mas tão poderoso. João 16:33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nosso bom ânimo e nossa alegria não está baseado nas coisas naturais, terrenas que estamos vivendo. Nosso bom ânimo e alegria deve estar baseado nas coisas eternas, em Cristo Jesus. Que apesar de qualquer dificuldade que tenhamos passando no momento, podemos saber, Jesus já venceu. E isso aí, Ele vai me dar sabedoria para vencer também. Aleluia. Vamos lá para 1 Pedro 1:3. Aleluia. 1 Pedro 1:3. Pedro 1:3 vai dizer assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Extraordinária misericórdia. O que Jesus fez pela gente é amor no nível que só Deus tem e quer que a gente viva. Não é um amor natural, carnal, mas é um amor que se deu sem esperar nada em troca, sem cobrar.
É um amor que fez crendo que o outro faria algo em troca sem ficar cobrando. E fala que nos regenerou para uma viva esperança. Nosso Redentor está vivo. Durante os dias, durante as semanas, nós precisamos ter essa viva esperança. Nem a morte, que é o último de todos os inimigos, pôde segurar ele. Ele ressuscitou dos mortos. E como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O que vai poder nos parar? O que vai poder nos parar? Uma viva esperança. E no versículo 4 diz assim: para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para nós. O que é dele é nosso, o que é nosso é dele. Uma aliança com nosso Pai. Ele tem cuidado da gente. Essa aliança nunca será extinta. Versículo 5: pois sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no fim dos tempos. Sois protegidos pelo poder de Deus. Essa verdade deve ser algo vivo todos os dias da nossa vida. Essa verdade deve nos fazer nos alegrar. Eu sou protegido por Deus todos os dias. Eu tenho a proteção de Deus. Me lembrei agora de um testemunho de uma irmã lá no Rema Prisional, lá em Petrolina, onde ela contando, já depois de convertida, que quando chegou o Rema lá em Petrolina, ela foi assistir umas aulas, porque isso, ou ela trabalhava, ou ela podia assistir as aulas do Rema, e ela foi assistir as aulas do Rema. Só que ela disse que tinha um ódio daquela diretora, mas um ódio, que ela dizia assim: eu ainda vou enfiar uma faca no pescoço dessa mulher. E ela disse que preparou tudo. Um belo dia, a diretora passando, ela fez: é hoje. Segurou aquela faca, e a diretora olha para ela e diz: posso lhe dar um abraço? E ela diz: tudo que eu queria. Ela vinha no pescoço. E a diretora foi lá e abraçou. E essa mulher conta que quando a diretora abraçou, ela não conseguia se mexer. Ela só fazia chorar e chorar e chorar. E aquela diretora começou a falar do amor de Deus para ela ali abraçada. E ela disse que o desejo dela era levantar o braço. Era algo fácil. Ela estava com a faca atrás e fazia assim. Tchum. Mas ela não conseguia. Aquela diretora, ela sabia do perigo. Mas ela também sabia da proteção de Deus sobre a vida dela. E aquilo que Deus mandou ela fazer, ela foi lá e fez. E tempos depois, essa mulher conta como foi transformada pelo amor de Deus. E que de uma mulher que estava presa por assassinato, que queria matar a diretora, era uma das que mais evangelizava dentro do presídio. Outro exemplo que eu lembrei, tem um pastor no Chile, eu não me lembro o nome dele agora, mas a história dele assim, fantástica. Deus enviou ele para o Chile. Ele foi lá, começou a pregar, e ele é capelão em prisão também, esqueci o nome que dá. E ele conseguiu pregar por maior traficante de drogas de todo o Chile. Ele conta que em determinado momento pediu para que trouxessem ele e deixassem ele sozinho com ele dentro de uma sala no presídio. E os seguranças: não, você é louco, esse cara é o pior que tem. E ele disse: não, aqui dentro dessa salinha quem manda sou ele vai ficar aqui. E olhou para o traficante e disse assim: se eles soltarem você, você vai fazer algo contra mim? Aquele traficante ri e disse assim: que é isso, pastor? Minha mãe é crente, eu nunca vou fazer algo contra um pastor. E deixaram aquele homem sozinho na sala com ele. Ele pregou para aquele homem, crendo na bondade de Deus, na proteção de Deus. E aquele homem se converteu. E toda quinta-feira, não sei se é ainda hoje, mas na época era toda quinta-feira, tinha um culto no presídio, onde quem queria podia ir. E quase ninguém ia. Quando aquele homem que era o chefão do tráfico se converteu, ele convidava as pessoas. E ele disse para o pastor: pastor, o
povo tem um medo ainda de mim, que acha que se não for eu vou fazer algo com eles. Não sabem eles a transformação que já aconteceu dentro de mim, mas eu não falo nada porque vai todo mundo. E ele disse que dentro de um presídio, toda semana ele prega para 7.000 homens. Uma pessoa que entende o cuidado de Deus, a proteção de Deus, que está fazendo algo que aparentemente você diz assim, meu Deus do céu, a gente precisa ter o entendimento dessa proteção. Aí a gente vai poder se regozijar e agradecer a Ele em todo o tempo, mesmo que pareça que a onda está tão alta que vai nos levar, mas nós podemos saber, eu tenho um Deus comigo. Gratidão é como um exemplo que me veio agora. Eu não lembro agora onde foi um tsunami que teve numa ilha aí. Eu não lembro agora se foi em Honduras, onde foi. Mas enfim, teve um tsunami que você deve ter visto na televisão uns anos atrás, que devastou toda uma cidade, todo um país, na verdade. Tem até um filme sobre isso. Mas contam que tinham mergulhadores em alto mar antes do tsunami vir. E esses mergulhadores, antes do tsunami vir, eles nem sabiam, eles mergulharam. E estavam lá, seu tubo de oxigênio e tudo mais, estavam lá apreciando a paisagem e tudo mais. E conta que o tsunami passou, eles nem perceberam. Quando eles sobem, que eles veem todo o estrago. Um caos total. Gratidão é mais ou menos assim, queridas. Quando a gente anda em gratidão, a gente fica num local protegido, onde pode ser que uma onda enorme venha e devaste todo o resto, mas eu e você estamos protegidos. Protegidos pelo amor de Deus. Aleluia. E no versículo 6 vai dizer assim: portanto, nessa verdade exultai. E exultar significa regozijar-se extremamente, estar cheio de alegria, ter alegria excessivamente. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhas de ser afligido por toda espécie de provação. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus for revelado. Uma alegria extravagante. Nessa verdade que somos protegidos, que temos uma aliança que nunca vai passar, que fomos alcançados por tamanha misericórdia, nós vamos nos regozijar extremamente, ter uma alegria excessiva. Ser aquele que vão olhar assim e vão dizer: como é que você pode ser tão feliz? Meu Deus, acho que é meio doido, alienado. Eu vou dizer, não, eu tenho uma sabedoria maior que a sua. Que apesar de que você esteja vendo tudo isso natural, eu ainda vejo além. E vai dizer assim no versículo 9. Versículo 8. Pois, mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo nesse momento, credes em sua pessoa. E exultai com indescritível e glorioso júbilo. Portanto, estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós não o vemos, mas nos alegramos. Nós não vemos o corpo de Jesus, mas cremos nele e nos alegramos excessivamente pela esperança viva que temos. E isso nos leva à plena realização do que ele tem. Mark Henke fala que a alegria é a ponte que acessa a promessa de Deus. Enquanto eu me alegro, mesmo muitas vezes sem ver, eu estou criando uma ponte que vou chegar naquele lugar onde eu recebo as promessas de Deus. Outro exemplo que ele dá que eu achei maravilhoso
é que ele conta que ele foi numa loja onde tinham coisas assim na vitrine, coisas lindas para serem compradas. Imagina aí uma loja com aquela parte da frente, a vitrine, tudo cheio de coisa linda, aquilo que você deseja, seja um celular, seja roupa, ou seja um carro, sei lá. Carro não, que não vai entrar no exemplo, mas uma loja de eletrodomésticos, vamos dizer. Na vitrine lá, tudo lindo, maravilhoso, com aquelas luzes para mostrar que é top que a gente precisa. E a gente vai lá e compra. Depois que compra, a gente vai para um lugar chamado recebimento. Esse lugar não tem uma luz bonita. Esse lugar não é tão bem enfeitado. Muitas vezes os lugares de recebimento numa loja, sei lá, como a Quero ou outras, não é bonito não. É um lugar escuro, um lugar no canto, mas é o lugar onde a gente recebe aquilo que possui. Muitas vezes o lugar onde vamos receber as coisas de Deus, aparentemente não vai ser aquele lugar lindo, mas a nossa alegria dá acesso a gente receber tudo dele. E naqueles momentos onde parece que nada mais vai funcionar, onde não há esperança nenhuma, mas se nesse lugar a gente decide se alegrar e se regozijar, é ali que a gente recebe aquilo que ele deu. E para finalizar, vamos lá para Salmos 5:11. Aleluia. 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 Mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé. Cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles tua proteção. Rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo e como escudo os cerca da tua benevolência. Alegrem-se todos os que confiam nele. Não é alegrem-se quando tudo tá bom, é alegrem-se, independente do que estiver ao redor. Você pode ficar de pé, vamos orar. E que nesse momento você possa orar a Deus agradecendo. Tenho certeza que você tem algum motivo para agradecer. Se não tiver vendo motivo nenhum, como diz o pastor Edilson de Lira, dê uma respirada forte aí. Você respirou de graça. Tem gente que paga muito dinheiro para um cilindro de oxigênio, mas nós podemos respirar de graça. Obrigado, Pai. Nós te amamos. Nós te bendizemos, Pai. Nos alegramos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. O sacrifício que nos reconciliou com o Pai. Agora podemos se achegar a Ti com ousadia, crendo que somos Teus filhos, por conta da morte do Teu primogênito e ressurreição dele. Obrigado, Jesus. Obrigado que você não levou em conta todo o sofrimento. Você não levou em conta toda a humilhação, mas você se entregou por amor a cada um de nós. Obrigado, Jesus. Nós não merecíamos, de fato éramos teus inimigos. Expressávamos isso através das obras que fazíamos. Mesmo assim o Senhor nos amou, o Senhor nos limpou com seu sangue, o Senhor pagou o preço do nosso resgate. E hoje somos teus filhos amados, a quem o Senhor tem cuidado, de quem o Senhor tem prazer. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa só. Obrigado pelos livramentos que muitas vezes nem sabemos que o Senhor tem feito. Obrigado por esse cuidado, obrigado por esse amor. Obrigado porque estamos hoje aqui respirando, saudáveis, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que nossos olhos estejam sempre voltados, Pai,
para o teu amor e para aquilo que o Senhor tem feito, para a tua palavra, Pai. Que a ingratidão não seja algo que esteja nos nossos corações, Pai. E nem venhamos só lembrar de agradecer quando vemos algo ruim acontecendo com o outro, mas que venhamos ser gratos em todo o tempo, Pai. Gratos pela nossa família, Pai. Gratos pelos nossos empregos, Pai. Gratos pela nossa casa, Pai, alugada ou própria, mas uma gratidão, Pai, por termos um teto sobre as nossas cabeças, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te amamos e nós te bendizemos, nós te exaltamos, Pai. Tu és Rei, Tu és Senhor e Tu és dono de tudo, de todos, e o Senhor tem cuidado de nós. Nós te amamos, em nome de Jesus.